Olá, turma. Espero que estejam todos bem. Vamos para mais uma aula de métodos de estudo bíblico do Antigo Testamento. Chegando aí na retíssima final do nosso curso. Teremos esta aula, depois teremos a última aula na semana que vem. E aí, na 10ª semana, é a semana quando vocês deverão apresentar os trabalhos. Já falei numa aula passada, né, o que deve ser feito, ou seja, a aplicação dos métodos, aí vocês devem ter anotado o critério de avaliação. Não darei prova, vou considerar esse trabalho como a prova final, né, a aplicação dos métodos lá, a uma porção da Bíblia, né, que vocês elegerem como a melhor, né. Lembrando que tem que ser Antigo Testamento, hein? Nunca é demais lembrar, porque de vez em quando aparecem uns trabalhos que não tem muita relação com o curso, já não é a primeira, a segunda vez, já passei por isso. Então, lembrando, tem que escolher um texto do Antigo Testamento, aplicar aquele método, nem fazer o trabalho, digita direitinho, coloca, nunca esqueça de colocar o seu nome no título do arquivo. Então, trabalho, vai salvar o arquivo? Trabalho de MEB, Métodos de Estudo Bíblico do AT, né? Tracinho ou um espaço no teu nome, coloca o seu nome. Senão, depois eu tenho que ficar caçando quem foi o autor do trabalho, e aí, última semana de aula, eu tenho que entregar diário fechado para a FAESP, o meu prazo sempre, o nosso prazo é sempre muito corrido, final de ano está todo mundo cansado, e então você faz a sua parte, eu faço a minha, tá legal? O e-mail para onde vocês vão enviar é o meu e-mail pessoal, paganelli, com LLI, .magno, com G mudo e O no final, @gmail.com. Então, na última semana, envie o trabalho, porque eu tenho que corrigir o trabalho de todos os alunos, transferir essas notas para o diário de classe, que é no Unimestre, é online. A nota não vai automática, evidentemente, porque não é uma prova online. Se fosse uma prova online, a nota seria carregada automaticamente no diário de vocês. Então, eu tenho que corrigir todos os trabalhos, né? Receber todos os trabalhos, corrigi-los, dar a nota, passar a nota para o diário de classe e fazer o fechamento e entregar isso para a secretaria. Então, a gente tem pouco prazo. Mas não vamos ter como estender prazo. Oh, professor, dá para dar mais uma semana? Não dá para dar mais uma semana num curso tão curto, né? São 10 semanas apenas, 2 meses e meio. E haja vista que eu enviei já a orientação em aulas passadas, acho que umas 3 aulas passadas. Então, vocês têm um prazo para poder realizar esse trabalho. Então, tem, a partir de hoje segunda-feira, vocês têm essa semana, depois tem mais a semana que vem, quando eu vou dar a última aula, provavelmente sobre método teológico. Ainda estou escolhendo, acho que vai ser método teológico. Em vez de fazer método histórico e biográfico, eu penso que vou fazer o método teológico, e posso até enviar um PDF para vocês com o conteúdo desses dois métodos, o biográfico e o histórico, para vocês terem aí, fazerem uma leitura simples e se inteirar. Aí vocês ficam com um volume maior até do que a proposta original do curso, ficam com um volume maior de métodos, né? Ok? Então, vocês vão ter essa semana, dessa presente aula, mais a semana que vem, e aí na outra segunda-feira vocês apresentem já o trabalho, né? Então, hoje, 28, semana que vem, 5 de dezembro, então, no máximo até o dia 12, no máximo, hein? Até o dia 12, à meia-noite, 12 de dezembro de 2022, o trabalho precisa estar na minha caixa de entrada, tá? Porque daquela semana é a semana do fechamento. Lembrando que eu não dou aula só para essa turma, né? Dou aula para mais turmas. Então, eu ainda tenho que fazer o mesmo procedimento com as outras turmas e entregar tudo de uma vez para a secretaria, tá joia? Então, não é má vontade, se eu pudesse, eu aliviaria para todo mundo, mas eu tenho outras responsabilidades aí com alunos de outras turmas e com a secretaria da FAESP também. E ali na FAESP, quando fecha o prazo, fecha o prazo para todos os professores, né? Isso, eles são muito justos nisso, né? Tá bom? Então, você me ajuda e eu te ajudo. Quanto mais cedo você enviar, melhor. Se acontecer algum problema, né, com a sua nota, dá tempo de recorrer a uma espécie de recuperação, aí, um exame para você poder recuperar essa nota. Se fizer isso tudo em cima da hora, já era. Corrigiu, fechou o arquivo, fechou o diário, ele não abre mais, né? Só vai abrir
o ano que vem, já com outra situação, aí não adianta chorar o chamado leite derramado. Tá joia? Muito bem. Vamos então em frente. Hoje nós vamos falar sobre o método analítico, segundo o livro do Howard DeVos, né? Métodos, o livro-texto da nossa disciplina, Métodos de Estudo Bíblico. Segundo essa obra aqui, o método de estudo analítico está na página 33 para frente. No desenvolvimento do método analítico, primeiro deve haver aí uma consideração analítica, né, da gramática, a gramática na qual é feito o estudo de cada parágrafo. Então, uma vez selecionado, eleito um parágrafo, eleito não do ponto de vista calvinista, hein? Eleito um parágrafo para poder ser feita a análise, né, com uma determinação de descobrir quais são as principais orações, né? Então você vai trabalhar as orações, as frases, as orações que compõem esse parágrafo, determine as cláusulas subordinadas ao redor delas, a inter-relação dessas frases, as condicionantes, se, né? Eu vou dar um exemplo hoje sobre a condicionante. Se acontecer isso, tal coisa deve ser realizada. Então, o autor sempre faz um encadeamento lógico do seu raciocínio dentro da escritura de um texto. Né? Nós estamos falando da escritura sagrada, nós estamos falando da escritura de um texto. Todo autor tem uma lógica, né? Todo autor segue um raciocínio. Esse raciocínio pode ser linear, bem organizadinho, mas nem sempre vai ser assim. Né? Paulo, por exemplo, ele faz digressões, então ele volta, ele dá explicações outras para depois retornar ao seu eixo argumentativo. Então, Paulo já é um pouco mais complexo, às vezes, na hora de fazer uma análise da sua escrita. Né? Mas no Antigo Testamento, via de regra, os textos não são muito complexos. Né? Uma análise gramatical ela é relativamente simples. Né? Uma análise, um método de estudo analítico do Antigo Testamento, em que se usa a análise gramatical, ela é relativamente tranquila, né? Se comparados a outros textos. Paulo, por exemplo, ele usa elementos da filosofia, né? Da lógica, da retórica. Então, ele incrementa, ele enriquece demais o seu texto. Mas, se você considerar a cultura do Antigo Testamento, eles tinham o seu método próprio, porque como não era uma sociedade letrada, era uma sociedade oral, era uma sociedade de tradição oral, eles não escreviam muito aquilo que era o conteúdo cultural, religioso, político deles, quase tudo era transmitido de forma oral. Então, a oralidade ela exige um recurso mnemônico. O que é o mnemônico? É de memorização. Né? Então, esse recurso, a poesia hebraica, é conhecidíssimo, por exemplo, o traço do paralelismo hebraico. O que é o paralelismo hebraico? É dizer uma coisa com umas palavras, com certas palavras, e repetir a mesma ideia com outras palavras. Então, era um recurso de memorização, porque você faz por associação. Né? O céu, já dei esse exemplo aqui, provavelmente, é o mais conhecido. Os céus manifestam a glória do Criador. Então, fez lá uma afirmação. Os céus manifestam, ou seja, expressam a glória do Criador, de Deus. Na frase seguinte, o que nós temos? E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Firmamento e céu são a mesma coisa. Então, você faz... São orações sinônimas. O que é sinônimos? Sinônimo é aquilo que é de mesma natureza, parecido, né? Equivalente. Então, os céus equivalem ao firmamento. Anunciam equivale a proclamam. Né? A glória do Criador, a obra das mãos de Deus. Ou seja, é a mesma coisa. A obra de Deus é feita pelas mãos de Deus, então estamos falando de coisas equivalentes. Estamos falando de coisas sinônimas, coisas iguais. Né? Nem sempre iguais, né? Mas pelo menos sinônimas, parecidas, próximas, muito próximas. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque na literatura do Antigo Testamento, pelo fato de
eles não possuírem uma cultura letrada muito profunda, diferente dos gregos, né, que escreveram extensivamente, escreveram muito, né, os hebreus eles recorriam mais a uma simplificação do conteúdo em função da falta de texto escrito e de cópias desses textos, né? Claro, depois da volta do exílio babilônico, então ali vai haver uma produção, gradativamente vai haver uma produção de comentários, né? Que você já conhece, os midrashes, os Talmud e tudo mais. Então, ali é que se começam a se construir as escolas de tradição interpretativa, de tradição hermenêutica. Mas isso é depois do século III, século II. É ali que se vai surgir a possibilidade de fazer registro desses comentários, quase já no finzinho, perto ali do surgimento de Jesus, né? No Antigo Testamento, eles vão desenvolver esses argumentos teológicos, essas interpretações, essas hermenêuticas rabínicas e tudo mais, mas isso não significa que isso vai ser registrado, né? Durante muito tempo, mesmo esses comentários são preservados em tradição oral, né? É muito tempo depois que isso vai ser transmitido para o papel, nem é papel, né? Estou usando aqui uma força de expressão. Vão passar isso para um pergaminho, vão passar isso para um papiro, né? Para deixar registrado. E aí, depois de Jesus, é que começa essa tradição de colecionar esses suportes, né, esses papiros, esses pergaminhos, para se formar os livros. Tá certo? Mas antes, no Antigo Testamento, a maioria esmagadora dos comentários, das interpretações e da produção original, que era o texto da Escritura, isso aqui é a produção original, né? O conteúdo disso, os livros históricos, proféticos, era uma cópia que se tinha, né? Era muito difícil se produzir, era muito caro, né? Tudo isso era muito caro. A produção de um suporte para se fazer um registro era caro. Então, como eles faziam? Eles simplificaram as suas ideias para que elas pudessem ser memorizadas, né? Então, no Antigo Testamento, o método de estudo analítico aplicado ao Antigo Testamento vai exigir pouco do aluno, né? Se comparado ao Novo Testamento, tá? Esse procedimento, esse método, ele é especialmente necessário quando a gente estuda as epístolas paulinas. Nas epístolas paulinas, como diz, Paulo faz constantemente digressões, né? Coloca o leitor numa situação delicada, às vezes ao ponto de não entender o ponto essencial de uma passagem que ele está explicando, porque faz muitas digressões. Um leitor desatento perde o fio da meada, né? Vai se tocar do que aconteceu depois de fazer muitas leituras, passado muito tempo. E eu quero dar um exemplo aqui. Por exemplo, quero dar um exemplo. Por exemplo, estou sendo redundante aqui, né? Romanos capítulo 5. Vou dar um exemplo do Novo Testamento para você entender claramente do que eu estou falando. Romanos 5,14, Paulo diz assim, abre aspas, todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Então, guarde aí o início. Todavia, a morte reinou. Versículo 14. 7 versículos depois, lá no versículo 21 do mesmo capítulo 5 de Romanos, o versículo 21 é que vai dar a continuidade desse pensamento sobre o reinado da morte. Diz assim, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça. Então, Paulo introduz o tema do reinado da morte, dá uma passeada para explicar para incrementar o seu argumento, e depois ele retorna, mas retorna 7 versículos depois, né? O leitor desatento ele não percebe isso. Quer ver uma situação pior? Romanos 9, 14. Aquele parêntese de Israel, né? Capítulos 9, 10 e 11. Paulo terminou a exposição da doutrina, né? Da salvação pela graça, pecado, eleição, regeneração, tudo mais. Aí ele entra no parêntese para explicar a situação dos compatriotas dele, né? Dos judeus. Capítulos 9, 10 e 11. Capítulo 9, versículo 14, Paulo vem explicando a situação de Israel
usando alguns dos seus personagens, como Esaú e Jacó. Aí ele faz uma pergunta retórica. A pergunta retórica é uma pergunta que se faz sabendo a resposta. Você faz uma pergunta para poder costurar o seu argumento. Então ele pergunta: então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quero ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ponto. Aí ele dá uma explicação rapidamente ali sobre essa questão de Deus ser injusto ou não, né? Que é a pergunta dele: né? Acaso Deus é injusto? Né? No capítulo 9, versículo 14. Então ele dá uma explicação rapidamente, introduzida pelo famoso portanto paulino, né? Quando Paulo fala portanto, isso indica que ele está encerrando a explicação e agora vai aplicar essa teoria, né, na prática. Então, portanto, sempre introduz uma aplicação em Paulo. Então, aí ele começa no versículo 16 com o seu portanto. Mas a conclusão, de fato, da pergunta retórica do capítulo 9, versículo 14, está 2 capítulos depois, está no capítulo 11, entre os versículos 25 e 32. E o 32 ele conclui assim: pois Deus colocou todos sob, ou seja, debaixo da desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Então ele está dizendo: Deus, aquele lá que eu perguntei, Deus é injusto? Não, está respondendo lá no final: não é injusto. Ele colocou os gentios e os judeus todos debaixo da desobediência para exercer misericórdia com todos. Não privilegiou os gentios nem privilegiou os judeus. Que essa era a pergunta que poderia ser feita, né? Ah, mas Deus privilegiou quem? Ele fez promessas para os judeus? E promessas, deu terra, patriarca, templo, lei, sacerdote e tal. Então, e os outros? Não deu nada disso para ninguém. Não, peraí. Ele deu uma coisa para um povo, deu uma coisa para outro povo. Quando ele cobrou de um, ele cobrou do outro. Então, Deus é injusto? Ele pergunta no capítulo 9. Mas lá no final é que, do capítulo 11, 2 capítulos, mais de 2 capítulos depois, ele vai, né, responder. Não, Deus está tratando todo mundo com igual. Ele tem um critério. Está todo mundo na desobediência. Agora ele pode usar misericórdia com todo mundo. Usando com os gentios, que não eram povo, agora é povo, né? E usando com os judeus, que quando passar o tempo, a plenitude dos gentios, então Deus volta a tratar com Israel. Então, Deus não é injusto. Então, no capítulo 11, 25, ele está respondendo ao 9, 14. Né? Então, parece que o Paulo é linear o tempo todo. Né? O cara arrebenta. De fato, arrebenta. Né? Só que ele tem essas sutilezas no seu texto que pode deixar um leitor desatento sem o fio da meada. Né? Então, vai selecionar um texto? Pode pregar lá o capítulo 9, tudo bem. Mas não pode esquecer da conclusão dele. Você está apresentando uma aula, você está pregando um sermão, não pode esquecer que a conclusão daquele ponto está lá na frente. Né? Então, se o leitor, por isso que eu insisto, tem que ler todo o texto. Né? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eu chamo de introjetar, ou seja, o texto tem que entrar em você. Você precisa estar com ele revestindo o seu corpo, preenchendo o seu ser aí, porque senão vai passar desapercebido uma porção de sutilezas, e o texto é riquíssimo, o texto bíblico é riquíssimo, e você vai perder muita coisa. Então, assim, o método chama-se analítico, porque ele divide em partes uma porção do texto estudado para que se possa investigá-lo, investigar as partes que constituem separadamente. Então, proceder o melhor entendimento dessas partes para se compreender o todo. Análise é isso, é separar as partes. Eu já expliquei isso aqui, também repito. Pega a caneta, então tira a tampa, tira esse biquinho aqui de trás, tira a carga. Então, você vai analisar cada parte. A tampa é formato tal, é de plástico, tem a cor azul, o plástico é rígido. A tampinha tem um outro formato, mede tanto, ela serve para tal coisa. A carga tem outro formato. Então, está fazendo o quê? Uma análise da caneta. Só que você vai, para analisar, você vai separar as partes. Separar as partes para entender o todo. Né? Então, no método analítico, é o que se vai fazer, vai separar as porções de um texto e analisar cada parte. Aqui tem uma frase assim, uma frase subordinada, tem uma palavra complexa aqui. O que significa essa palavra? Né? O estudo das palavras é essencial para a gente compreender rigorosamente determinados textos. Né? Então, sobre o significado das palavras, por exemplo, a gente tem lá em Jonas,
Jonas 1, 17, 2, 10, capítulo 1, 17, capítulo 2, versículo 10, algumas vezes se traduz por grande peixe. No grego está ketos, ketos. No hebraico, dagagol, dagagol, que é um grande peixe. Muita gente diz baleia, né? Não está escrito baleia no original. Né? Pode ser uma baleia? Poderia ter sido uma baleia? Poderia. Mas não está dizendo que é uma baleia. Uma baleia é um mamífero conhecido, classificável, né? Mas ali diz grande peixe. Poderia ser outro? Poderia. Poderia ser um peixe em extinção já. Estamos falando de uma situação aqui de 2.700 anos atrás. Portanto, esse peixe já pode ter se extinguido. Nós nem conhecemos esse peixe, né? Mas não posso dizer que é uma baleia quando não é, né? Uma vaca e um cavalo, olhando de longe, pode se parecer. É grande, tem 4 patas, cabeça, cauda, mas uma vaca não é um cavalo. Então, eu não posso dizer que uma coisa é outra. Paulo caiu no chão na estrada de Damasco. Né? Muita gente fala que ele caiu do cavalo, mas o texto não diz que ele estava a cavalo. Poderia estar? Poderia, mas o texto não diz. Então, não posso enfiar uma informação no texto, né? Fazer uma exegese, né? Introduzir um entendimento meu no texto. Tem que fazer uma exegese. Ou seja, o texto é que tem que me dar a informação, não eu acrescentar uma informação ao texto. Palavra kafar, do hebraico, kafar, que significa cobrir. No Novo Testamento, ela é traduzida por propiciar. Romanos 3:12 aparece. Né? A tampa da arca era chamada de propiciatório. Né? Veja, por exemplo, 1 João 2:2, né? João escreve que Jesus é a nossa propiciação. Né? Então, a tampa da arca era o propiciatório, kafar, ela cobria a arca. Quando no Antigo Testamento o pecado não era extinto, ele era o quê? Kafar, ele era coberto. No Antigo Testamento, Deus cobriu os pecados. Aí vem Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então não cobre. No Antigo Testamento o pecado era coberto, mas estava lá. Era algo como varrer para baixo do tapete. Por quê? Porque Deus, na sua onisciência, sabia que no futuro viria o Cordeiro perfeito que tiraria o pecado do mundo. Então ele varreu para debaixo do tapete, essa é a expressão minha, né? Varreu para debaixo do tapete, deixou lá. Mas um dia ele vai cobrar, não vai passar batido, né? Então, quando João vê Jesus, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa expressão de João tem uma profundidade teológica absurda, porque ela envolve todo o mecanismo de sacrifício do Antigo Testamento e fala, ó, aqui termina a brincadeira de varrer para baixo do tapete. Agora, o processo é outro. Agora, a situação é outra. Então, agora ele vai tirar o pecado, vai remover o pecado e dar uma nova condição, né? Uma vez que o Espírito Santo vem habitar todo aquele que aceitar a Jesus. Situação que não era contemplada para a turma do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, né, não era todo mundo habitado pelo Espírito Santo, provavelmente, só aqueles que eram chamados para uma obra, tá certo? Então, o significado das palavras tem uma valia muito grande. Por exemplo, uma vez eu vi um professor dar aula sobre as bem-aventuranças de Mateus 5, e ele falava que as bem-aventuranças eram uma grande aventura, né? Jesus está nos chamando para uma grande aventura, né? Mas bem-aventurança significa mais que feliz, bem-aventurado. Não é uma aventura adrenalítica que você entra, vamos fazer aqui um rapel para Jesus, como um pastor aí uma época fez, né? Aventura para Jesus, um gringo, né? Um missionário que estava no Brasil. Rapel para Jesus, canoagem para Jesus, raft para Jesus, né? Não se trata disso. A bem-aventurança é ser mais do que felizes. Vocês são muito, muito mais do que felizes quando vos injuriarem, quando você tiver fome e sede de justiça, quando você for manso e ver os outros saqueando pela corrupção o direito das pessoas. Você é bem-aventurado porque você vai ter uma terra só para você. Os mansos herdarão a terra, os corruptos serão removidos, não vão herdar nada. Então, Jesus está falando, você é mais do que feliz, porque você vai ter a graça no presente momento e vai ter o galardão e o cumprimento da promessa na próxima vida. Né? Então, é uma felicidade que os outros não vão ter. Eles podem estar se sentindo felizes agora, mas no futuro, não aguarda a felicidade para eles se eles não se converterem. Né? O método analítico, então, ele vai exigir aí um plano organizado para que qualquer estudo da mensagem da palavra
seja bem sucedido. Primeiro precisa organizar, entender do que você está, o que você vai analisar, selecionar a sua passagem é ponto primário de todo método. Segundo lugar, deve haver uma análise gramatical do texto para descobrir o que exatamente é aquela mensagem. O método analítico, então, ele começa com um diagrama gramatical do texto. Vai continuar com um esboço meticuloso com base nesse diagrama e vai concluir com várias observações sobre a mensagem consequentemente apresentada. Então, você vai tentar estruturar o seu estudo a partir das divisões do próprio texto. A análise gramatical vai envolver, então, uma espécie de reescrita do texto. As principais declarações do texto, quer elas sejam afirmações, perguntas, ordens, mandamentos, são colocadas de um lado. E depois, a partir disso, você vai extrair a reescrita do texto, ou seja, que é a montagem do seu esboço. Vamos considerar, então, como exemplo desse método, a oração de Josafá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 6 a 12. A gente tem aí vamos já nos encaminhar com esse exemplo, já quase que para a parte final. Eu vou tomar a liberdade aqui de ler o texto que diz assim, a oração de Josafá. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas, olha aqui, já muda a situação. Mas, agora, aí estão os amonitas, os moabitas, os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram dele e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Depois do Pai Nosso, acho que essa é a oração mais bela feita nas Escrituras. Mas vamos analisar ela ponto a ponto. Versículos 6 e 7, Josafá apresenta a Deus, apresenta Deus ao leitor desta oração. Né? Ele exalta a Deus pelos feitos do passado, com perguntas retóricas que são introduzidas por não és tu. Ele faz isso 2 vezes. Né? Versículo 7, não és tu o Deus que os expulsasse os habitantes dessa terra? Depois ele... Não, já tinha dito isso, versículo 6. Não és tu que está nos céus? E aí ele fala, tu dominas sobre todos os reinos. Ou seja, ele faz uma pergunta retórica e mostra a resposta. Não és tu Deus que está no céu? Sim, está no céu e domina todos os reinos da terra. Ou seja, o fato dele estar no céu, consequentemente, nos leva a entender que ele domina tudo aqui. Então, não é uma pergunta meramente por curiosidade. Ele sabe a resposta. O Senhor não está nos céus? Não só está no céu, mas domina tudo aqui embaixo. Não és tu, Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, seu povo, e a deste para sempre ao teu amigo Abraão? Sim, o Senhor expulsou os habitantes da terra, deu essa terra aos descendentes de Abraão, que somos nós. E o que nós fizemos? Fizemos um santuário em homenagem ao Senhor. Olha, a pergunta retórica tem uma resposta favorável a eles, evidentemente. Eles estão puxando a sardinha para o lado deles. Afinal de contas, eles estão sendo cercados pelos inimigos. Né? No final do versículo 7, há um modificador da situação. Ele dizia a terra, e deste essa terra para os descendentes do teu amigo Abraão. Ele faz uma pergunta. Não deste esta terra aos descendentes do teu amigo Abraão? Não foi o Senhor que deu essa terra? Nós não procuramos isso, não. Não fomos pedir terra nenhuma para ninguém. Mas o Senhor expulsou os habitantes da terra e não deu a ela aos descendentes, dos quais nós somos uns? Sim. Agora, o que aconteceu? O que houve? Aí, versículo 8, ele vai iniciar dizendo que eles
os descendentes, fizeram alguma coisa, né? Fizemos a nossa parte. Habitaram a terra e nela construíram um santuário em honra a Deus. E mais do que construir um santuário para homenagear esse Deus que deu a terra de presente, eles oraram e fizeram um pacto. Esse pacto, né? Olha a outra condicionante aqui que eu tinha falado no início da aula. Se alguma coisa acontecesse a eles, eles clamariam a Deus e Deus ouviria. Não é só clamar. Nós vamos clamar e o Senhor vai ouvir e vai agir. Então, nós vamos trazidos para cá, porque o Senhor fez um pacto com Abraão, a gente não tem nada a ver com isso. Veja que curioso. Veja a linha de raciocínio dos caras. Os caras eram ligeiros. O Senhor é que procurou Abraão, prometeu a terra, tirou o povo do Egito, expulsou o povo de Canaã, colocou os descendentes aqui. Eles fizeram um acordo contigo. Se acontecesse qualquer BO, vamos clamar ao Senhor, o Senhor vai nos ouvir. Fizemos um santuário para te homenagear. Pois bem, esse dia chegou. A conta chegou. E agora? Agora nós estamos aqui clamando, né? E aí no versículo 10, aí já vai passar para outra parte. A primeira parte, então, é a exaltação de Deus, né? A segunda vai falar dessa condicionante. E agora vem a parte seguinte, versículo 10, o relato da situação. No passado, o Senhor não permitiu que a gente destruísse os amonitas, os moabitas, os meunitas. Algumas versões da Bíblia diz meunitas, né? Mas são os moradores do Monte de Seir, que ficava no sul de Israel, né? E agora veja o que acontece, eles se voltam contra nós para nos destruir. Se Deus não permitiu que Israel atacasse no passado, então ele teria que dar uma solução no presente, né? Porque, olha, se a gente tivesse matado eles lá naquela época, o Senhor não quis, a gente queria, o Senhor é que não deixou. Então agora, o que o Senhor vai fazer, né? E aí então vem no versículo 12, para mim é uma das expressões mais fortes de rendição, de confiança, de fé em Deus e toda a Bíblia. O texto diz: ó nosso Deus, não irá tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Lembra capítulo 12, versículo 2 de Hebreus, né? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha aí, são textos sinônimos. Já estou te dando aí o sermão de domingo que vem, né? Estou dando a estrutura da mensagem. Você que é pastor já deve estar anotando aí a mensagem de domingo que vem. Então, é possível dividir a oração de Josafá em 3 partes, sendo que a segunda parte, a parte central, ela vai admitir aí uma subdivisão. Então, a introdução, versículos 6 e 7. Então, introdução, Deus está sendo exaltado, Deus está sendo louvado, Deus está sendo apresentado pelo povo, o Senhor é grande, né? O Senhor é aquele que fez isso e aquilo no passado. Aí vem a apresentação da situação, versículos 8 a 11, em que Josafá dá o quadro em que os israelitas fizeram e o que eles estão querendo fazer a eles. Então, eles fizeram um santuário, fizeram um pacto com Deus. E estão querendo destruí-los, sendo que no passado, segundo eles alegam, eles poderiam ter destruído aqueles povos. Agora, a situação se inverteu. Eles é que vêm para destruir Israel. E por fim, a proposição. Versículo 12 é a proposição, quando eles se prostram diante de Deus, confessando a impotência e a confiança de Deus, né, na intervenção de Deus. A proposição, o que é que o Senhor vai fazer? O que é que o Senhor propõe fazer? Nós nos propomos a colocar os nossos olhos em Ti, porque não temos força contra essa multidão imensa que vem contra nós. Então, introdução, situação e proposição. Então, aí, uma palavra só, um resumo daquele pedaço de texto. Lembra? Eu falei em uma aula passada, procure resumir o que se trata essa passagem, com uma frase curtíssima ou até numa palavra, né? Então, fiz isso para você aqui. Então, nesse exemplo, nós não temos qualquer questão mais premente sobre o significado de palavras. As palavras aqui são bem claras, não tem nenhuma complexidade. Nós temos, sim, um claro encadeamento de frases que vão organizar linearmente as ideias do autor, que é Josafá. Eles exaltam a Deus, apresentam a promessa que Deus fez aos antepassados relativa à terra, dizem ou alegam que poderiam ter se livrado daqueles inimigos em determinada ocasião, mas, por obediência, isso fica implícito, né? Eles não falam, mas estão dizendo que são obedientes, fizeram a parte deles no pacto, né? Por uma obediência a Deus, eles não fizeram aquilo que Deus queria. Então, eles mostram o resultado disso.
né? Agora os inimigos querem nos destruir. Por fim, vemos o clamor. Esse clamor do versículo 12, ele remete ao versículo 9. O pacto realizado no santuário que eles fizeram a esse Deus. E previa que aquele ato que agora eles estão empreendendo é legítimo, né? Nós dissemos, olha, se algum problema nos acontecer, nós vamos nos colocar nesse santuário, vamos clamar, o Senhor vai ouvir. Então agora nossos olhos estão postos em ti. Estamos na expectativa de ver o Senhor agir, né? Subentende também que Deus deverá agir, uma vez que naquela ocasião, naquela geração passada, eles estariam cumprindo a sua parte na aliança. Então, as frases são simples, são claras, são objetivas, mas é notável que eles estão tentando induzir Deus a pensarem de acordo com o entendimento que eles têm da história e da própria aliança. Então, a gente poderia até fazer perguntas, né, a esse texto, né, depois que você estruturou esse esboço, fazer perguntas para essa passagem. Por exemplo, baseado no versículo 9, por que haveria uma desgraça ao povo se eles tivessem andado segundo a lei do Senhor? Isso. Eles não estão dizendo nada. Eles não vão produzir provas contra si mesmos, né? Mas poderemos perguntar, por que aconteceu essa desgraça? Algum motivo tem, né? Por que aconteceu essa desgraça se o povo estava andando na linha? Versículo 7, por exemplo, fala, deste para sempre, deste a terra para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão. E por que Deus agora está permitindo essa investida inimiga, tendo Deus prometido a posse da terra? Qual a razão para Deus permitir isso? São perguntas legítimas. E com essa oração, a oração como um todo, né, não no sentido de oração, uma frase, mas essa oração como um todo, pode revelar a nossa situação hoje, quando a gente enfrenta problemas os mais diversos, e às vezes a gente também não sabe o que fazer, uma doença, né, um desemprego, uma dívida, né? Então, como essa situação de Josafá, em que ele não sabia o que fazer, pode ser aplicada à situação do ouvinte, do cristão ou do cidadão no século XXI, né? Considerando o verso 12, os nossos olhos estão postos em ti, vamos aguardar a intervenção de Deus, há algo que possamos fazer? Então, essa oração fala muito para nós hoje e vai falar sempre, né? E você pode adicionar as outras perguntas, né? Quem é o autor da oração? Quem são os destinatários? Quem são os principais envolvidos? Se você pegar uma passagem paralelas, acho que Isaías estava presente ali nessa oração. Eu li segundo Crônicas, mas o texto de Isaías também repete essa situação. Procure lá, você vai ver que Isaías foi consultado por Josafá. Isaías provavelmente também estava ali no templo, no pátio do templo, onde essa oração foi feita. Podemos perguntar o quê? Qual é a ação que está acontecendo? Qual a mensagem que foi transmitida? Já falei sobre isso aqui, né? Mas você pode colocar em forma de perguntas. Quem, o quê, quando, onde, por quê, como? São as perguntas que em aulas passadas eu já trabalhei bastante, já desenvolvi bastante. Tá joia? Então, está apresentado para vocês o método analítico, não é complexo, como vocês viram, ele vai trabalhar bastante com frases, né? A gramática, aí a gente vai cair naquele método histórico-gramatical, que é o método que nós praticamente utilizamos, a maior parte das igrejas, especialmente os pentecostais, utilizam o método histórico-gramatical, que considera não só a história, mas a maneira como o texto é construído do ponto de vista gramatical. Então, no método analítico, ajuda você a desmembrar certas partes desse texto e fazer a análise das porções, das frases, das palavras. Como eu disse, esse texto não tem nenhuma complexidade do ponto de vista filológico. Filologia é o estudo das palavras, mas isso não significa que outros textos não terão. Mencionei aí um texto do Antigo, que é o texto de Jonas, e tem também a questão do cafar, que é cobrir, né? Que no Antigo Testamento pode ter um significado, no Novo essa palavra pode ter outro significado, mesmo se você comparar as traduções do grego do Antigo e do grego do Novo. Tá legal? Bem, é isso aí. Espero que tenham gostado. Procurem aplicar esse método nas próximas vezes que vocês forem utilizar o texto, quer uma aula, escola dominical, ou mesmo uma pregação, né? E não se esqueçam de fazer o trabalho final e enviar para mim no meu e-mail. Ok? Deus abençoe a todos. Vocês tenham uma excelente semana na presença do Senhor. Até mais.